Boa noite, caros alunos do curso de Educação Cristã, do Seminário de Educação Cristã em Recife. Nós vamos encerrar hoje nossa aula sobre ideologia, no seu contexto geral. Depois nós entraremos em outras aulas, como o papel da mulher, a ideologia feminista, a filosofia feminista, na próxima aula. Mas Wilson Correa, no seu livro Filosofia da Educação Ética e Estilística, faz, na página 132, ele fala sobre o currículo e a ideologia e o poder. Então, revendo um pouco do que nós já falamos sobre Marilena Chauí, ela diz que ideologia se faz de um corpo de representações que objetiva ensinar maneiras de pensar, sentir e agir. Ela garante as relações dos seres humanos entre si, como a natureza e as condições materiais de existência, levando-os a assumir os papéis pré-estabelecidos pela sociedade. E ele diz, por essa razão, em lugar de ser falsa consciência, a ideologia dissimula as diferenças e desigualdades dos seres humanos individuais e das classes a que pertencem, seja abstraindo as contradições sociais, seja concebendo a sociedade como um todo orgânico, harmônico, ao qual o indivíduo tem que se adaptar. A ideologia assegura a coesão social e a aceitação, a crítica das tarefas, posições e papéis, submissos ao justificá-los como vontade de Deus, o teocentrismo, a expressão do dever moral em Kant, ou o resultado da ordem natural das coisas, uso atravessado de teses defendidas por pensadores do Renascimento. A ideologia naturaliza aquilo que é humano, histórico e social. Universaliza valores, princípios, crenças e finalidades de grupos sociais particulares para o conjunto da sociedade. Abstrai por meio de suas representações universalizadas o dado real e concreto da vida, cristalizando na aparência aquilo que concebe de forma formal, de modo formal. A ideologia é um discurso lacunar. Se abrigasse o conteúdo da realidade concreta, então ela negaria justamente o que busca encobrir, a razão pela qual se torna discurso ilusório ao camuflar os processos reais de constituição da realidade social. São esses elementos que se imiscuem na prática da educação escolar e também no processo da constituição curricular, tal como mostra a história da educação disponível para as nossas pesquisas. Quando você vai, mais na frente nós vamos trabalhar exaustivamente isso. Eu espero que no próximo mês de maio, trabalhar exatamente a história da educação brasileira e a formação curricular, e bem como as dificuldades que passam os professores até ao reconhecer as diferenças entre os alunos, a própria palavra do momento, não é? Que é a inclusão social. Também nós vamos debater as questões de uso das correntes para a formação curricular de cada escola, seja ela pública ou privada. Mas nesse momento nós queremos finalizar essa aula trabalhando a questão do discurso ideológico que a sociedade assume. É interessante observar, e nestes momentos agora de reclusão, não é, forçada, em que nós estamos cada um no seu cantinho tentando preservar a sua saúde e a sua vida, é interessante observar as limitações de cada indivíduo. Se eu sou de classe média, eu tenho à disposição computadores, uma biblioteca virtual ou uma biblioteca mesmo, ainda que tenha, sei lá, uns poucos livros, mas que você pode ler, né? E outras coisas que você pode fazer. As mulheres geralmente voltam, além das suas obrigações como profissionais,
elas têm as obrigações domésticas que fazem parte do seu cotidiano, que o fato dela ser profissional não anulou a sua vocação doméstica, e normalmente é ela quem cuida da casa. Além disso, há outras coisas que podem ser aprendidas, que são os trabalhos manuais, e é muito interessante porque algumas dizem, eu não nasci para isso. Uma das coisas que eu acho muito interessante na mulher do século XXI, e eu falo isso agora para as jovens, elas não têm o menor pudor, nem a menor dificuldade de dizer, eu não gosto de costurar, eu não sei cozinhar, eu não gosto de cozinhar. E quando diz, puxa, nesses tempos de reclusão, que está tudo muito mais difícil, né, de você mandar buscar, comprar comida pronta, é geral. O Google ensina. Eu boto como cozinhar feijão. O Google ensina. É interessantíssimo de ver que tudo está à disposição na internet. E aí a jovem hoje diz, eu não preciso aprender a cozinhar, não. Se eu tiver dinheiro, eu mando comprar. E se eu estiver trabalhando, eu vou comer fora. Interessante, não é? Esse é um nível de classe social. Mas existe aquela mulher que ela não tem um emprego fixo, ou ela trabalha como doméstica, ou ela trabalha como cozinheira, ela trabalha em atividades que nós não gostaríamos de trabalhar, como ser caixa de supermercado, como ser vendedora. E é interessante de ver, quer dizer, eu estou falando no meu caso pessoal. Depois eu sou uma mulher de mais de 60 anos, então esses locais não estão mais na minha lista de prerrogativas de trabalho. Mas grande parte das mulheres e dos homens hoje, 80%, trabalham hoje nas pequenas empresas. E em tempos de reclusão, né, forçada, elas tiveram que fechar. E o que nós estamos vendo é o aumento gradativo de desemprego e fome, porque não vai ter dinheiro para comprar mercadoria. E o resultado disso serão os saques, será a mendicância. E aí vem os de classe média acima e vamos juntar doações para dar às pessoas em dificuldade financeira hoje. Nada mais justo, nada mais normal. Contribuir com outro ser humano aquilo que é necessário para a sobrevivência dele. Eu falei sobrevivência, porque é o que acontece com a maioria da população. Trabalha para sobreviver, para pagar suas contas com o salário mínimo. Vivendo muitas vezes em locais que é degradante ao ser humano. E aí, em tempos de coronavírus, ficar em casa e se abster dos contatos, como se ele mora na favela, como se ele mora na beira do mangue, se ele mora em palafitas, como se ele mora em aglomerados, em morros, que uma porta mal dá para passar duas pessoas entre uma viela e outra. E isso, como proteger a população em meio de pandemia? E aí vem a ideologia política e social. Na aula passada eu falei, pobres sempre os tereis. Isso é injustificável. Sim, teremos pobres, porque a injustiça social ela é uma realidade. Nunca tivemos tantos alimentos produzidos e nunca tivemos tantos famintos. Quando falamos em mortandade, basta olhar a África, a mortandade pela fome e pela miséria. Quando falamos em miséria, basta ir às periferias das grandes cidades. Então, como estabelecer regras sociais de conduta, de higiene corporal, de viver no local sem insalubridade, quando a miséria é crassa?
E aí entra o poder público e entra exatamente o direito de cada um construir seu poderio econômico. E o que a gente tem mais visto é que em tempos de crise, aqueles indivíduos que vendem, ou os grandes supermercados, ou comércio, superfaturam aquilo que é básico na vida das pessoas. Isso também é desonesto. Então hoje nós queremos uma sociedade justa, nós queremos igualdade social, mas isso está muito distante da nossa realidade cotidiana. Porque há exatamente o interesse daquilo que é próprio seu. Então, como vive a classe média baixa? De subemprego. Isso é o mundo inteiro, de subemprego. Porque aquele que subiu na escala social, ele não quer mais trabalhar naquele tipo de emprego. Eu fico pensando como estão expostos os trabalhadores que estão, por exemplo, trabalhando nas prefeituras, fazendo restauramento de estradas, ou os garis pegando o nosso lixo, e que uma das coisas que mais me chama a atenção é a falta de cidadania e de respeito, quando você acondiciona seu lixo de forma inapropriada e aquele gari que pega o seu lixo acaba se ferindo porque você, simplesmente porque não deu importância, não soube acondicioná-lo adequadamente. Ou quando você tem uma empregada doméstica e você não dá o devido respeito que ela merece, além das garantias que estão dentro das leis trabalhistas. Eu podia continuar falando muito sobre as diferenças sociais e que Marilena Chaui e todos que trabalham em ideologia falam sobre a camuflação da igualdade social. Igualdade, fraternidade, tão batido pela Revolução Francesa e tão assimilada pelo resto. Mas o que é igualdade social? Quando eu ando na rua e eu vejo pessoas famintas, aí você vai dizer, a exploração também. Eu conheci inúmeros pedintes que não tinham nada de pedinte, que tinham mais de uma casa para morar, mas pedir dava garantia mais que se ele trabalhasse honestamente. Mas nem todos. Você já viu alguém chorar de fome? Já viu alguém desmaiar de fome? Eu já vi. Em tempos de coronavírus, como nós vamos ajudar uns aos outros? Exatamente, doando um pouco a cada um de nós. Dando não só o alimento, mas dando uma palavra de esperança, de dias melhores. Não enfiar a cabeça na areia e esperar a morte chegar. Pelo contrário, lutar para viver. Cada um de nós vai ter que aprender a conquistar o seu espaço novamente. Os empregos não serão os mesmos, muitos nem existirão mais. Haverá um bocado de gente desempregada e haverá um bocado de fome. Mas o que eu e você estamos fazendo para que sejamos diferença em meio a essas tribulações? É muito fácil a gente falar de ideologia política e social, daquilo que é correto, daquilo que é errado, do que os governos estão fazendo de errado e o que nós como população nem podemos fazer porque em nós não há poder. Nosso poder está nas urnas. E como nós temos memória fraca, nós não lembramos dessas coisas. E não colocamos aqueles indivíduos que agiram errado, que foram criminosamente errôneos em suas ações, para casa, e muitos deles para a cadeia, nós esquecemos e voltamos errado. O que nós podemos fazer enquanto sociedade civil, se nós não conhecemos nossos direitos? Para nós muito mal conhecemos nossos deveres. Direitos e deveres.
estão à nossa disposição para que conheçamos e entendamos o nosso papel social. Eu sou mais do que um CPF. Eu sou mais do que uma mulher de 63 anos. Eu sou um indivíduo, ou melhor, uma indivídua que sabe pensar e que tem possibilidade de agir e de lutar por dias melhores, por aquilo que eu creio de que é justo, correto e bom. E você? Vamos lutar para dias melhores, para diminuir as desigualdades sociais dentro das classes sociais. Vamos diminuir as diferenças de valores entre homens e mulheres. Que apesar de a sociedade do século XXI estar travestida de modernidade, ela continua muito de feudalismo. E muitas mulheres ainda passam por dificuldades físicas, porque são agredidas moral e psicologicamente e fisicamente por seus companheiros. E aí vem a realidade social de novo. São mulheres que vivem na dependência desses homens e que sair deste meio significa passar mais privação do que a privação que passa. Há muito que mudar nesta sociedade. Precisamos, eu e você, estarmos em sintonia que essas realidades precisam mudar. Precisamos da ajuda de Deus. Precisamos estar aptos para ouvir a mensagem de Deus para as nossas vidas. Porque o homem sem fé é um homem nu. E um homem nu nada pode realizar. Deus nos abençoe e nos conduza em triunfo para dias melhores, porque a esperança é o que nos move diante das realidades que nós estamos vivendo. Amém.